são sucessores de Pedro. Jesus disse que tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Então o Papa ligou aqui que é 25 de dezembro. E Deus ligou lá no céu. E o povo aceita uma mentira desta. Você É, uma mentira mesmo, né? Acho que isso aí deve ser alguma adulteração bíblica. Quando Jesus diz para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou, por exemplo, quando ele diz lá para eles, né, para os apóstolos também deve ser mentira, quando Jesus diz que né, é, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Então, isso também deve ser uma adulteração bíblica, uma mentira, uma invenção da igreja, né? Ou o pastor César Augusto nunca leu as Sagradas Escrituras. Quando Jesus diz a Pedro, tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, Jesus dá autoridade a Pedro né, de ser o cabeça da igreja. Ou seja, de ser aquele a qual tudo aqui na terra se liga à cabeça da igreja, que é Jesus. Então, Pedro, na verdade, não é a cabeça da igreja, mas é o representante da cabeça da igreja, que é Cristo, aqui na terra. Por isso, Jesus dá essa autoridade para Pedro. Depois, Jesus vai dizer para Pedro, né, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, há depois aquilo que nós chamamos de confissão de Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, depois da terceira confissão de Pedro, de confissão de amor de Pedro a Jesus, em que o autor bíblico, para expressar, né, essa ideia, essa afirmação de Pedro, usa um termo grego diferente, usa o ágape, para demonstrar que Pedro ali estava usando o amor perfeito, né, para falar do seu amor por Jesus. Então Cristo diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus vai dizer mais adiante, né, para que Pedro confirme na fé os seus irmãos. Por isso que Pedro possui a chave do reino dos céus dada para ele por Cristo. Ele tem a missão de confirmar na fé os seus irmãos. Ou seja, de manter a unidade doutrinal entre aqueles que são os apóstolos e aqueles que são os sucessores dos apóstolos. A pregação do Evangelho, o ministério de Cristo, não se encerra com a morte dos apóstolos. Não. Ele continua, porque para que a verdade continuasse, deveria haver ali uma ligação, uma continuação. E essa continuação se dá por meio dos sucessores dos apóstolos e de Pedro, que eles chamam de bispos, auxiliados ali pelos presbíteros e pelos diáconos. Então, né, para que para que 25 de dezembro fosse considerado como algo que representa a ligação que Pedro dá aqui e no céu, né, teria que ser proclamado como dogma de fé, o 25 de dezembro, como Natal. Só que em momento nenhum da história a igreja proclama 25 de dezembro como verdade de fé de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A igreja celebra o mistério da encarnação. Para a igreja, o interessante não é a data em que Jesus nasceu. Para a igreja, o interessante é que nós celebremos a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós celebramos o maior mistério da história da humanidade. O Deus que, né, é levado lá nas alturas,
desceu ao nível das suas criaturas para elevá-las às sumas alturas. Então, no Natal, a igreja celebra o centro da nossa fé, que é a encarnação do Verbo Divino. Então, para a igreja, nunca teve importância se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, dia 8 de fevereiro, dia 6 de março, dia 7 de abril, dia 10 de maio, em julho, novembro, setembro. Não importa para a igreja o dia do nascimento de Jesus, porque nós não conseguimos provar, né, por meio do calendário nosso atual, por causa de erros de cálculo, por causa de calendários diferentes e erros de cálculo. E também por não ter sido registrado por ninguém a data do nascimento de Jesus, mesmo no calendário antigo. Então, para a igreja não importa isso, porque é algo que não consegue se provar. Então, para a igreja não importa, o que importa é celebrar o mistério da encarnação de Cristo. Para a igreja não importa nada além disso. O centro de toda a liturgia da igreja, do ano litúrgico da igreja, é o Natal e a Páscoa. A encarnação e a ressurreição de Jesus. Por isso que o Natal é colocado, né, após o Advento, que é o que? No Advento nós celebramos a preparação para a vinda de nosso Senhor. Ah, mas nosso Senhor já veio, mas ele virá novamente. E para celebrar a vinda desse Senhor que virá novamente, nós celebramos após o Advento, né, onde nós esperamos a vinda gloriosa de Cristo, nós celebramos o Natal para demonstrar que Cristo, ele primeiro se encarnou. Nós só estamos esperando a segunda vinda de Cristo porque a primeira já ocorreu. Já ocorreu o primeiro ato da encarnação, em que o Deus se torna um menino, se torna uma criança, se torna um bebê no ventre de Maria. E aí depois, mais à frente, nós temos a Páscoa, antecedida pela Quaresma, que são 40 dias de preparação para a Páscoa. Ou seja, a Quaresma é para nos lembrar que estamos em plena preparação, estamos a caminho, em preparação para a nova Páscoa, que é a nossa ressurreição no final dos tempos, né? Que é a fé da igreja, que é a fé da igreja, das escrituras e da tradição. Então vamos ver o que o pastor continua dizendo. Você acha que Deus ia ligar no céu uma mentira que foi elaborada na terra? Não. Deus não iria e não disse, e católico nenhum acredita nisso, que eu acho que o senhor não conhece a lista de dogmas católicos, as verdades de fé, nunca leu o catecismo, nunca leu qualquer documento da igreja e tá por aí falando merda.